queridos irmãos. Saúdo a vocês todos que estão aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossos irmãos que nos acompanham nos nossos canais, em várias cidades aí, seja aqui da Diocese, seja do Rio e fora do Rio de Janeiro, no Brasil. Nós começamos hoje o tempo do Advento. Advento significa chegada, a chegada do Senhor. São 4 semanas de espera, que representam todo aquele tempo de espera do Salvador, desde a promessa feita, já anunciada aos nossos primeiros pais, e depois foi num crescendo, Noé, Abraão, Moisés, depois o povo hebreu, os profetas, até chegar à plenitude dos tempos, quando veio realmente o Messias prometido, Jesus Cristo, o Salvador. E esse tempo de espera, de ansiedade, de tristeza, mas também de esperança, de confiança, ele é agora colocado na igreja nessas 4 semanas. São semanas assim diferenciadas na liturgia, o começo do ano litúrgico, não há flores no altar, os paramentos são roxos, mostrando um pouco o tom de reflexão, de cuidado em pensar em coisas mais altas, as coisas superiores. O roxo nos lembra, nos alenta a buscar o alto, esse é o sentido do roxo na igreja, e também nos leva à tomada de atitudes diante da grande festa do Natal que virá. O Natal que não é apenas uma festa de algo do passado, muita gente fala do Natal como do aniversário de Jesus, mas é muito pouco dizer isso. O Natal é mais do que o aniversário de Jesus, não é uma festa de aniversário apenas. Tem um sentido espiritual, um sentido místico de transformação das nossas vidas. Na verdade, é o nascimento de Jesus na nossa vida e na nossa sociedade. Não só o que significou o nascimento de Jesus, mas o que é realmente o nascimento de Jesus também nos dias de hoje. O Advento nos chama a atenção para as 3 vindas de Jesus. A primeira vinda foi a Belém, há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus se fez homem e nasceu naquela gruta fria de Belém, mostrou aí na sua vida de pobreza, de simplicidade, o desapego que nós devemos ter das coisas do mundo, e toda a vida dele foi uma vida de mistérios que nos ensinam como devemos ser, como devemos viver como seres humanos e como filhos de Deus. Por isso, Jesus é chamado de o novo Adão, o homem ideal, sendo o homem Deus, mas como homem, o homem ideal. Então, essa primeira vinda, ela é refletida, é estudada, é revivida nesse encontro com o nosso Senhor, com a pessoa de nosso Senhor, que nasceu em Belém, foi crucificado depois de 33 anos, ressuscitou e está na glória do Pai e está intercedendo como nosso advogado lá no céu. E essa ponte que nos leva para o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então essa é a primeira vinda de Jesus. A segunda vinda é a vinda no fim do mundo. Então há um espaço entre a subida de Jesus ao céu e a volta, Os primeiros cristãos achavam que essa volta seria logo, mas a gente vê que já passaram-se aí 2000 anos, ele não voltou. E ele voltará, não sabemos o dia, não sabemos quando vai ser, como vai ser em detalhes, mas ele já nos indicou que ele voltará. Não voltará da mesma forma como veio a Belém, naquela simplicidade, escondido, mas como acabamos de ouvir aqui no Evangelho de São Lucas, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e majestade, com grande poder e glória. Virá glorioso como o Rei de todo o universo e virá para julgar os vivos e os mortos, julgar a todos,
será o juízo universal antecedido pela ressurreição da carne. Todos nós ressuscitaremos. Há 2 juízos em cada um de nós. O primeiro juízo, ele é feito na hora da morte, é o juízo particular. Quando nós morremos, quando a alma sai do corpo, ela já se encontra com Jesus e ali ele julga de acordo com aquilo que a pessoa fez, como numa balança, né? Tudo que a pessoa fez ou deixou de fazer, todos os seus pecados, suas boas obras, tudo é pesado, contado, dividido e depois então é mostrada a sentença. Segundo a tradição, é São Miguel quem mostra a sentença, e aquela alma, ela vai ter a posse de Deus, se não tem nenhuma pena para pagar pelos seus pecados, vai para o céu, para a glória, ou vai para o purgatório, se tem ainda alguma pena, e se a pessoa morreu em estado de graça, ou vai para o inferno para sempre. A alma, então, se condena porque fez uma escolha errada, deixou a Deus por causa das criaturas e morreu nesse estado, então se condena. Isso é o juízo particular que é feito na hora da morte. Hoje existe a tendência das pessoas de dizerem que morreu, todo mundo se salvou, todo mundo foi para o céu, morreu, virou santo. Não é assim, nem todos. Infelizmente, muitos escolhem errado e por causa dessas escolhas erradas terminam se condenando, né? E isso é bem claro na Sagrada Escritura. Em diversos momentos, Jesus fala do fogo da geena, fala do fogo do inferno, fala da parábola do rico e pulão, do pobre Lázaro, é bem claro. E em outros momentos, Jesus fala desse fogo. O livro do Apocalipse chama de tanque de enxofre. Enfim, isso acontece logo depois do juízo particular. Mas, no juízo final, todos nós ressuscitaremos. Os vivos que estiverem até lá serão arrebatados e todos ressuscitaremos com esse mesmo corpo. É claro que será o milagre da ressurreição da carne, com o corpo, com o que resta do corpo. Onde houver uma molécula daquele corpo, aquilo ali foi morada da alma. Então vai haver a ressurreição. E todos comparecerão diante de Jesus com esse poder e glória, né? E que Jesus aí sim separará os bons do meio dos maus. Ele diz como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, como o dono do campo separa o joio do trigo, assim virão os anjos, diz nosso Senhor, e são palavras dele, virão os anjos, separarão os bons do meio dos maus, e haverá então aí o juízo final. O juízo final é para a glória de Deus, para a confusão dos maus, para a glória também dos bons, que tiveram tanto sofrimento, tantas incompreensões e vão ser glorificados diante de todos, corpo e alma, porque os corpos todos ressuscitarão. Diz a tradição que será esse julgamento no Vale de Josafá. Esse Vale de Josafá é um vale que tem no Horto das Oliveiras, a gente olhando lá para a cúpula dourada do Monte Sião, tem aquele vale, né? Aquele vale chamado Vale de Josafá. Está cheio de túmulos dos judeus. Eles compraram tudo, porque sabem que o julgamento, segundo a Sagrada Escritura, é no Vale de Josafá. Só que ninguém sabe se vai ser lá, do ponto de vista físico. Josafá significa juízo de Deus. O fato é que todos estarão juntos para o julgamento. Então, essa segunda vinda de nosso Senhor, e nós, nesse tempo do Advento, vamos pensando e vamos nos preparando para o nosso julgamento, né? A gente não gosta muito de falar, né, disso, né? Quando alguém fala da morte, as pessoas logo criticam, né? Bate na madeira, né? Isola, né? Não quero saber disso, né? Acontece que nós vamos um dia chegar lá. A gente se prepara para o vestibular, se prepara para o Enem, se prepara para fazer faculdade, se prepara para casar, né? Se prepara para fazer uma viagem, e ninguém se prepara para a morte, hein? São Roberto Bellarmino tem um livro excelente chamado Arte de Bem Morrer. Quando a gente olha, se assusta, mas ele ensina as virtudes para quando chegar a hora a gente estar preparado, né? Muito bem.
E a terceira vinda de nosso Senhor. Essa terceira vinda, ela ocorre no dia a dia, ocorre na palavra de Deus. Aqui Jesus está falando para vocês, é uma vinda dele. Ocorre nas dificuldades que nós nos encontramos de vez em quando na nossa vida, ocorre sobretudo na Eucaristia, em que ele vem pessoalmente. Escondido nas aparências de pão, está ali Jesus todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a terceira vinda de nosso Senhor. Então esse tempo do advento é para a gente pensar, não só na primeira, como na segunda, né, unindo aí juízo particular e depois o espaço, juízo final, e essa terceira vinda, que é nosso Senhor, que vem às nossas vidas. E que atitudes a igreja espera de nós nesse tempo, né? Sobretudo 3 atitudes. A primeira, a vigilância. São Paulo diz, é hora de acordar do sono. Acordar do sono, porque a gente vive dormindo com relação à vida espiritual. Vive dormindo com relação a Deus, não liga para Deus. Então é hora de acordar, levanta, acorda do sono, desperta. O Senhor vem, o Senhor está chegando, acorda, porque quando Ele chegar, tu tens que ir à porta para receber. Então o tema da vigilância é muito falado na Sagrada Escritura. Jesus fala em diversos momentos da necessidade de estarmos atentos, vigilantes. Vigiai, não sabeis o dia e nem a hora, né? Bem-aventurado o servo que quando o Senhor voltar achar vigilante. Então esse tema da vigilância é extraordinário no Evangelho. Na hora no Horto das Oliveiras, na agonia de Jesus, Jesus fala da vigilância, né? Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então vigiai. Então nós temos que estar vigilantes. Vivemos nesse mundo com tantos problemas e somos tantas vezes tentados a tantas coisas, então temos que vigiar. Primeiro, não nos expormos à ocasião de pecado. De repente, um lugar que você vai, que vai te levar a pecar, não vá lá. Uma pessoa com quem você tem contato, muitas vezes aquela pessoa no seu trato é uma ocasião próxima de pecar, cuidado, vigia, não é? Vigia a tua língua, cuidado com o que fala, às vezes fala demais, ofende as pessoas, quando vê já falou, e a palavra é uma coisa séria, uma vez que ela sai, não volta, e ela pode ferir, pode machucar, pode abrir uma ferida que está cicatrizada, enfim, vigia a língua, vigia os ouvidos. Não podemos ficar alimentando a nossa curiosidade, quero saber de tudo, conhecer tudo. Não, vigia os olhos são janelas da alma, cuidado. A gente vê tantas coisas, que é melhor não ver. Se é obrigado a ver, tudo bem, mas se não, sai. Não tem que ficar procurando coisas para ver, coisas que vão te levar a ofender a Deus. E hoje é tão fácil, a curiosidade é tão grande, uma coisa leva a outra. Então vigia os olhos, vigia a imaginação. Imaginação, diz Santa Teresa, é a louca da casa. Então aquilo que passam pelos meus sentidos, vão lá para a imaginação, que é como se fosse um quarto muito grande que recebe tudo o que os sentidos mandam. E ficam aquelas fantasias na cabeça, perturbando o tempo todo. Então tem que vigiar a imaginação, não dê lugar. São Paulo fala, não dê lugar aos demônios. Então, procure controlar essa imaginação, escolhendo aquilo que você quer pensar. Escolhe. Se vê uma coisa ruim, coloque um foco numa coisa só. Ou um livro que quer ler, ou um filme que quer assistir, ou um tema de que quer tratar, ou um assunto, enfim, coloque um foco, não deixe a fantasia entrar, porque a fantasia é louca e pode levar a pessoa a terminar querendo fazer aquilo, porque vai primeiro pelos sentidos, depois para a imaginação, a fantasia trabalha, vai para a inteligência e a vontade começa a levar para a ação. Passa tudo por aqui, dá essa volta, não é?
Então, é preciso tomar esse cuidado. Por isso é vigiar. Vigiar sempre. Então, estejamos atentos a isso. Quantas coisas nós fazemos por falta de vigilância. Mas Jesus falou mais uma coisa, que é vigiar e orar. Esse é um tempo de oração maior. Sobretudo a oração que nos leva ao que seja fruto do nosso arrependimento, ou que nos leve ao arrependimento, a uma verdadeira conversão. É verdade que há dias que a gente não tem aquela consolação ao fazer a oração. Há dias em que a oração é algo assim tão extraordinário, né? A gente fica numa alegria espiritual, mas há outros dias não, que é uma secura. Reza a si mesmo. Amanhã melhora. Então, cuidado dessa oração. Tá bom? Depois da oração, então eu falei vigilância, oração, depois Jesus falou aqui, né? Confiança. Há momentos na nossa vida que são cheios de comoções, parece que o mundo vai acabar. Nós não sabemos quando o mundo vai acabar, mas sabemos que muitas vezes o nosso parece que está acabando, né? Tantos problemas, às vezes parece que está tudo escuro, não tem fim o túnel. Então é hora de levantar a cabeça e confiar em Deus. Então a mensagem que a igreja nos coloca hoje é a de esperança. Vamos confiar. Não vamos desanimar. Nosso Senhor está conosco. Ele sempre está junto. Ele não nos abandona. Parece até que Ele está dormindo. Muita gente diz isso, mas não é verdade isso. Nosso Deus não dorme. Então vamos confiar, levantar a nossa cabeça, olhar mais para as coisas do alto, pensando que unindo-nos a Deus, Deus virá em nosso socorro. Como nós dizemos com o salmista Davi: ó Deus, vinde em meu auxílio. Senhor, apressai-vos em me socorrer. O Senhor vem. Então, levantar essa cabeça para o alto, de onde nos vem o socorro. Isso só quando temos esperança e confiamos em Deus. Então, vigilância, oração, esperança, confiança e, por fim, a caridade. Expressar esse amor. Nós olhamos para o céu, sabendo que é o nosso fim último. Mas estamos aqui na terra e precisamos trazer esse céu para nossos irmãos, procurando ajudar-nos uns aos outros. E vem a caridade. E é nesse sentido que Jesus nos fala que tudo aquilo que nós fizermos ao menor dos seus irmãos, nós fazemos a ele. E no juízo final ele vai nos cobrar isso. Tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. E daí por diante, como nós sabemos. Estive nu e me vestistes, preso ou doente e fostes me visitar. Portanto, as obras de caridade, expressão do amor que nós temos a Deus, dirigidas aos nossos irmãos, devem ser uma constante em nossa vida. Devemos nos doar aos nossos irmãos por amor a Deus. Então, a caridade. Esse tempo é um tempo muito forte de olharmos aquelas pessoas que precisam. É tradição, inclusive, no Brasil, no mundo também, em geral, no Natal, sempre fazerem obras de caridade, eventos para ajudar as pessoas. É uma pena que muitas vezes só nessa época, nós devíamos lembrar sempre dos nossos irmãos que sofrem durante todo o tempo, Parece que só nessa época que precisa. Mas por quê? Porque é a chamada da igreja já pela tradição de que nós temos que olhar para o lado e ver que há tanta gente que precisa da gente. E a gente às vezes não liga. Estou dormindo muito sossegado na minha caminha à noite, mas me esqueço que tem muita gente na rua. Estou comendo meu pratinho de comida, muitas vezes exigindo a comida porque não gosto disso, eu não gosto daquilo, e há pessoas pegando comida no lixo para comer porque não tem. Vejo pessoas desesperadas, sofrendo pelo desespero, pela aflição, e eu às vezes reclamo de coisas tão simples e tão bobas. Então nessa época, é época de eu me lembrar, sobretudo, e lógico que sempre, mas nessa época a igreja nos chama a atenção: olha, cuidado com o seu irmão do lado, ele precisa de você. E nós temos gestos concretos de ajuda aos nossos irmãos. Então esse é um programa para o nosso tempo do advento, que evidentemente deve continuar na nossa vida. Mas a igreja chama a atenção agora: cuida, que tem coisas muito importantes para um católico fazer
durante esse mês de dezembro, durante essas 4 semanas que antecedem o Natal. A devoção mais própria de Nossa Senhora nessa época é Nossa Senhora da Santa Esperança. É Nossa Senhora da Santa Esperança. Pertinho do Natal tem umas antífonas que começam sempre com ó, né? As antífonas de vésperas, então é chamada também de Nossa Senhora do Ó, mais pertinho do Natal, mas Santa Esperança, estou esperando a vinda do Salvador, né? E hoje, de modo especial, Nossa Senhora das Graças, sabendo que a Virgem Santíssima, ela sempre intercede por nós, para nós sermos cada dia melhores e como o seu Filho Jesus. Então, peçamos a Nossa Senhora estas graças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos então de pé, professarmos juntos a nossa fé.